Graças a paz, irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Luiz Antônio Ribeiro. Vamos para mais uma EBD. Essa lição, a EBD 5, que diz: Deus é louvado por sua justiça e misericórdia. O texto se encontra em Isaías 26, 28, 29 e 30 e alguns textos correlatos que o autor traz aqui. Eu vou ler o texto áureo, que é o 26:1, que diz assim: Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus colocou a salvação por muros e colunas. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus. Obrigado, Pai de amor, por mais essa oportunidade de estudar a Tua Palavra, Senhor, na escola bíblica. Ó Deus bendito, esteja nos abençoando, ó Pai, no entendimento da Tua Palavra, e que essa escola, Senhor, a melhor escola do mundo, possa, Deus, ser vista com grande relevância, Pai, pelo Teu povo, e que sempre, ó Deus, possa continuar se esforçando e mantendo, ó Deus, essa cultura de estudar a Tua Palavra. Assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amados irmãos, o autor trabalha aqui com 3 pontos aqui, destacando a grandeza de Deus é exaltada, as misericórdias do Senhor são infindáveis e as maravilhas de Deus são perenes. Então ele vai falar de exaltação à grandeza de Deus, né? Ele vai destacar aqui que no Velho Testamento apresenta algumas narrativas relevantes, né, pela qual Deus foi louvado e glorificado e exaltado, e ele destaca aqui as promessas aos patriarcas que Deus faria na vida daquele povo uma grande nação, iniciando ali com Sarai e Abrão, que se tornou depois Sara e Abraão, né? Ele já com quase 90 anos, ela com 70, ainda não tinha filhos, e mesmo assim Deus continuava confirmando a promessa de que faria deles uma grande nação, e realmente fez, né? Realmente um grande feito do Senhor que deve ser louvado. Depois ele vai falar da libertação da escravidão do Egito, também uma grande razão para que Deus seja glorificado e exaltado, porque o povo que inicialmente começou bem no governo de José, mas com a partida de José as coisas já não ficaram tão boas assim, e eles ao final estavam sendo explorados, escravizados, né? Uma vida muito difícil, 400 anos ali no Egito, e Deus, com mão forte e poderosa, libertou aquele povo, razão pela qual é digno mesmo de louvor, né? É digno de exaltação ao nome do Senhor. E o terceiro ponto relevante aqui, ele se refere à revelação junto ao Sinai, né? Onde Deus, através de Moisés, estabelece a lei, né? Através do Decálogo, onde ele vem com a lei para organizar a condução do seu povo, né? Através de regras, estabelecendo que as regras espirituais, onde o povo iria adorar somente a Deus, tão somente a Deus, né? Iria separar um dia para adorá-lo, que é o Sabate, e iria também ter uma convivência pacífica com o próximo, respeitando o próximo e tudo aquilo que pertence ao próximo. Então, através do Decálogo, Deus então organiza o seu povo e coloca o seu povo numa linha de obediência a ele, né? Doravante tinha uma lei para se relacionar com Deus. E o autor ele deixa aqui, capítulo 25, verso 1, que fala de exaltação, né? Diz: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas, os Teus conselhos antigos são fidelidade perene.
E ele vai falar também no 25:4, né, da forma misericordiosa que essa grandeza de Deus conduz também o seu povo, porque ele diz: pois tem sido a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na hora da angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, quando o sopro dos opressores vem contra o muro, como a tempestade. Então, Deus está sempre ali para livrar o teu povo, né? E aí, dando seguimento, ele já fala novamente no profetismo bíblico, que nós tínhamos visto na lição anterior, né? Que através do profetismo bíblico, ele nos convida também a glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque nesse profetismo bíblico, considerando que toda aquela história, todo aquele andamento que Isaías dá, né, no Velho Testamento, passando pela geração messiânica, nós também temos uma grande razão de glorificar a Deus e exaltar o seu santo e bendito nome. Por quê? Porque essa grandeza que era evidenciada lá no Velho Testamento, agora pode ser evidenciada em nós também. Por exemplo, quando ele fala lá na 1 Pedro 2,9, vejamos lá a primeira carta de Pedro 2,9, que fala dessa razão de nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Então, 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não eres povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Então, nós também temos a razão de glorificar e exaltar o nome desse Deus. Nós que vivíamos nas trevas, hoje nós somos propriedade particular de Deus. Somos povo de Deus também e temos razão de glorificar e exaltar o grande nome do Senhor. Na sequência, ele vai falar aqui de um credo que foi deixado por Deuteronômio 25, 5 e 6, né? Quando diante do Senhor ele ordena dizer. É um credo, né? Um tipo de um relato, né, de como a coisa aconteceu antes e de como chegou até o dia deles. E diante do Senhor teu Deus dirás: meu pai era um arameu errante, desceu para o Egito com pouca gente, viveu ali e tornou-se uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, nos oprimiram e nos impuseram uma dura escravidão. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e ele ouviu a nossa voz e viu a nossa aflição, nosso trabalho e nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com um forte braço estendido, com atos grandiosos e impressionantes, com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que dá leite e mel. Muito bem, se nós considerarmos que esse credo ele pode ser contextualizado para a nossa vida também, como é que nós poderíamos, né, fazer esse credo? Por exemplo, nós poderíamos dizer, ou Deus ordenando nós a dizer: diante do Senhor teu Deus dirás: nós éramos ímpios, perdidos, estávamos nas trevas, né, nas garras do inimigo. Aí Deus, na sua grande misericórdia e graça, enviou o seu Filho, que veio a esse mundo, desceu da sua glória, veio a esse mundo, né? E fez sinais, prodígios, pregou o poder de Deus através do Evangelho, nos levando ao arrependimento e à conversão. E depois, através da sua crucificação, morte e ressurreição, né? Ele deixa então o seu Espírito Santo, que nos dá o entendimento para confessá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas.
e então nós nos tornamos filhos de Deus. Então, esse seria o credo que nós poderíamos fazer, o antes e o atual da nossa vida, né? Seria um credo de confissão que nós poderíamos fazer, assim como o povo na época de Deuteronômio também fez, né? E assim o autor ele termina esse ponto, né? E considerando então que nós temos que engrandecer o nome do Senhor pela sua grandeza, pelas suas maravilhas e mais que isso, pela sua misericórdia na nossa vida, né? Pela graça, pelo favor imerecido que Ele deu a todos nós através de Cristo Jesus. Quer dizer, que Ele dá a todo aquele que crê em Cristo Jesus. Amém? E agora o autor vai para a segunda parte, quando ele fala das misericórdias do Senhor, que são infindáveis, né? O tema misericórdia, ele é sempre atuante, né? Porque Deus, ele é sempre misericordioso. Ai de nós, ai daquele povo, se Deus não tivesse misericórdia, né? O autor inicia falando dos registros da misericórdia do Senhor, desde o fratricídio, né, de Caim em relação a Abel, né, quando Caim mata Abel, passando pelo livramento de Noé, né? Deus tem ele conjugado aí a justiça com atos de misericórdia, né? E foi assim com o povo dele também, né? Se nós considerarmos, por exemplo, a questão do caráter teleológico, né? Quando ele fala do juízo do seu povo, né? Primeiro ocorreu com os assírios, né? Dominando o reino do norte, e depois os babilônicos dominando o reino do sul. Ali, Jesus ele estabelece um juízo, mas a gente tem que considerar que não foi algo que Deus vem para destruir o seu povo, para fulminar, para acabar com o povo. Não, ele vem de uma forma justa, mas amorosa, ele faz uma correção com o povo e ele depois fortalece o remanescente e trabalha com esse remanescente para continuar a sua história. É sempre aquele mesmo povo que vem desde de Abraão e vem, né? Passa por Davi, Jesus, e agora sim, chega em Jesus, ele estabelece o reino universal. E no reino universal, tanto judeu como grego, né? Como gentil, tem que passar então pela convergência ali de Cristo Jesus. Tem que aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador, então, para se tornar um filho de Deus, tanto o judeu como o gentil, né? Doravante, o reino se torna universal por isso, porque tudo se converge na pessoa de Cristo. Então ele vai dizer aqui que Deus também é riquíssimo em misericórdia, né? E as suas misericórdias são infindáveis. Então, aquele Deus que ele estabelece uma justiça, mas por trás da justiça ali, quando ele estabelecia a justiça, logo vinha aqueles motes, né? Aquelas chamadas de Miqueias, de Amós, de Oséias, né? Voltai ao Senhor e vivei, né? Arrependei, né? Então, sempre dizendo, olha, volta, restabelece a conexão com Deus, né? Por quê? Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então, aquele Deus de justiça, aquele Deus que, junto com a justiça, logo vem a misericórdia, né? Para fortalecer e levantar aquele que estava caído. E aí, ele seguindo, ele vai falar da misericórdia pelos anúncios messiânicos, né? Vejamos aqui, ele menciona aqui 28:16, né? Que diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, ponho em Sião uma pedra como alicerce, pedra provada, pedra angular preciosa, de firme fundamento, aquele que crê nunca será abalado. Então, essa pedra é Cristo, né? A pedra angular, né? Todo edifício bem construído tem que ser a partir dessa pedra, que é Cristo, né?
Então ele vai falar dessa misericórdia do Senhor, né? A partir dessa promessa messiânica também, né? Então o exílio então não seria o fim, ou seja, o povo não seria destruído, ficaria os remanescentes, esse remanescente que vai levando até recair na pessoa do que ele chama aqui de renovo, né? Um renovo para Israel, que seria aquele broto, né? Que nasce de uma terra seca, mas que logo cresce, fica verde e dá muitos frutos, que é Cristo Jesus, né? Então, ele diz aqui, semelhantemente à experiência vivida pelo povo hebreu no exílio, em nossa caminhada na vida passamos, né, por muitos momentos nos quais imaginamos que chegou o nosso fim, que não há mais alternativa ou possibilidades, sendo a desgraça e a desonra as únicas condições que nos restam. Então ele está dizendo que não, nada acabou, né? Deus, quando você pensa que está tudo perdido, de repente Deus intervém com a sua misericórdia e nos fortalece, né? Aqueles joelhos trôpegos voltam a ficar forte e a gente então está aí na caminhada com o Senhor novamente, né? Então, mesmo nos momentos difíceis, nós não podemos desistir, porque Deus nunca desiste de nós. E um grande testemunho que ele deixa aqui é um texto conhecido, que nós conhecemos bem, que é Abacuque 13, olha só. O que estava acontecendo? Estava na iminência do quê? Da Babilônia destruir o Reino do Sul. Ele sabia do que isso ia acontecer, porque Deus já tinha falado com ele. E olha o que ele fala: pois, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é Deus da minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ou seja, vinha dias difíceis na geração de Abacuque, mas ele disse que ainda assim ele confiaria no Senhor, que é o Deus da nossa salvação, irmãos, não tem outro. Então não adianta a gente desanimar, se revoltar, achar que tudo está acabado. Não, a gente nunca pode pensar assim, porque a gente crê que sempre tem um Deus, esse Deus da última palavra, esse Deus, ele é um Deus poderoso, ele é o Deus do impossível. A gente tem que esperar nele passivamente, submisso à vontade dele e com muita fé. Não podemos nos perder, né, essa fé que ele já inculcou no nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que confiar realmente nesse Deus aí no dia a dia da nossa vida, como diz Isaías 28, 29. Diz assim: isso procede do Senhor e dos Exércitos, Senhor dos Exércitos, que é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Então nós não podemos desanimar quando a situação para nós estiver assim difícil, né? Quando nós, aos olhos humanos, acharmos que está tudo acabado, que não tem mais jeito. Não pode ser assim. Como diz o salmista, né? As misericórdias do Senhor duram para sempre, e duram mesmo. Agora, o autor vai falar das maravilhas de Deus, falar que as maravilhas de Deus são perenes. As maravilhas de Deus são perenes. Então ele vai dizer assim: a perenidade do agir de Deus é evidenciada por meio do processo de autorrevelação que o Senhor fez de si mesmo na história. Então ele vai falar que Deus, ele se revela, né? Ele se revelou no passado de algumas formas e pode se revelar hoje também. É lógico que hoje, se a gente for olhar lá Hebreus 1 e 2, ele fala
No passado ele revelou através dos profetas e hoje ele revela através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como ele revelava no passado? Então ele traz aqui uma revelação veterotestamentária, né? E ele fala das aparições, e ele classifica em duas formas essas aparições. Ele classifica como teofanias e epifanias. Então os estudiosos, eles tentam classificar, esclarecer isso. Por exemplo, no Antigo Testamento como teofanias, e outros fazem distinção entre teofanias e epifanias. Ali cita o teólogo franco-americano, né? Samuel Terrien, referiu-se às aparições de Deus aos patriarcas como visitações epifânicas. As aparições de Deus aos patriarcas como visitações epifânicas. Então, por exemplo, quando o anjo chegou até Abraão e Sara para reafirmar a promessa que eles teriam um filho, né? Por exemplo, aí ele fala aqui que porque as epifânicas, em geral, não se acompanham de manifestações da natureza como terremoto, fogo, nuvem, vento, trovão ou fumaça. Essas manifestações da natureza são um elemento identitário das teofanias, como, por exemplo, a sarça ardente, o estremecimento do Sinai, o chamamento de Isaías, etc. Aí citando Klaus Westermann, que nós já tínhamos falado desse autor também, esse teólogo, ele fala que um pastor protestante da sua geração distinguiu epifanias como sendo restritivas às aparições de Deus para ajudar, resgatar ou salvar o povo. Então as epifanias poderia ser, por exemplo, quando Deus auxiliou ali Noé na confecção da arca, por exemplo. Teve ajuda, certamente, de anjos ali. Por exemplo, quando Deus salvou Ló em Sodoma, ele não conseguiria sair, Deus enviou anjos ali para tirar Ló e suas filhas de lá. E a esposa, mas a esposa, felizmente, estava apegada à cidade e ao costume da cidade. Mas Ló e as filhas, Deus tirou de lá através dos anjos, usando então essa aparição aqui que ele diz epifânica, né? Através da epifania, uma forma que Deus se manifestou. Ele fala, e as teofanias como sendo as aparições de Deus com o propósito exclusivo de transmitir uma mensagem, né? Então, são as formas que Deus usava no Velho Testamento. Por exemplo, o sonho era uma forma que Deus usava para transmitir uma mensagem, né? O sonho, por exemplo, transmitia mensagem através de sonhos. Então, todas as aparições de Deus, né? Mas não somente elas, e também a sua revelação pelos profetas por meio de narrativas, ditos e visões, nos ensinam que as maravilhas de Deus são perenes e continuam tendo como objetivo alcançar de forma salvífica o seu povo, né? Então, vejamos ali Isaías 29, 14, que diz assim: portanto, continuarei a fazer uma obra maravilhosa com este povo, uma obra mais que maravilhosa. A sabedoria dos seus sábios cessará, e a perícia dos seus peritos se esconderá. Então, amados irmãos, como eu disse ali, em relação às aparições, né, às revelações, Deus então, quando ele escreve a carta de Hebreus, aos Hebreus, né, melhor dizendo, ele inicia então falando da revelação. Ele diz assim:
No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nesses últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Olha que interessante, ó. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas. Então, amados, muitas vezes as pessoas podem até ficar preocupadas, né, com a epifania, teofania, que Deus usava no Velho Testamento, né, com visões, com sonhos ou coisa que o valha. Mais importante que isso é a revelação que Deus fez através de Jesus Cristo para nós, que é o grande plano de salvação de Deus em João 3,16, né? Onde Deus enviou seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é uma revelação assim fantástica de Deus para a nossa vida. O que mais nós precisamos? Para que ficar com curiosidade, né? Querendo saber coisas que não nos cabe saber. O que Deus revelou está revelado nas Escrituras. E Jesus mesmo falou, né? Fala em João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Se nós quisermos nos libertar de toda dúvida, é só a gente mergulhar nas Escrituras, que Deus vai dar todo o entendimento para o nosso conhecimento da vontade dele para a nossa vida. Uma lição muitíssimo grandiosa, né? Essa de Isaías, né? E sobretudo onde nós exaltamos, né? E glorificamos o nome do Senhor. E nós podemos fazer isso também com a nossa vida no dia a dia, onde quer que nós estivermos, na igreja, no trabalho, em casa, não é mesmo? Nós temos que estar glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque nós temos razões para isso, porque Deus tem feito grandes coisas em nossa vida, na vida do seu povo. Amém? Que Deus abençoe a todos, um excelente dia do Senhor, né? Uma excelente escola bíblica. Aproveitem o vídeo, sobretudo a revista e a Bíblia, os textos que são citados, os textos correlatos, que nós possamos ser ricamente edificados com essa lição. Que Deus os abençoe ricamente.